E neste jornal de domingo, para percebermos o alcance desta cimeira da União Africana, sigo agora até Durban, na África do Sul, ao encontro de Carlos Lopes, alto representante da Comissão Africana. Muito boa noite, Sr. Doutor, obrigado pela sua disponibilidade. Nós ouvimos o Presidente da República a sublinhar a cooperação para a aquisição das vacinas, visto que neste momento a grande prioridade do continente africano e também a nível mundial é vacinar toda a população. O senhor acredita que há esta vontade internacional da cooperação para que aqui em África nós tenhamos uma vacinação em massa para, primeiro, livrarmos da Covid e, segundo, retomarmos o crescimento económico? Bom, em relação à questão sanitária, de facto existe esse esforço para ter uma vacina que poderia ser distribuída de forma universal. O esforço é liderado pela Organização Mundial de Saúde, é o famoso projeto COVAX. O que acontece é que esse projeto COVAX acaba por depender das contribuições dos países mais ricos e eles todos prometem, de facto, contribuir e estão a contribuir, só que ao mesmo tempo negociam com as mesmas produtoras das vacinas contratos preferenciais mais bem pagos que fazem com que o COVAX fique na fila em último lugar. E, portanto, nós temos previsões, segundo várias projeções de cientistas e analistas, de que a maior parte da população africana só terá acesso à vacina em 2023. Isto porque nós precisamos de vacinar para ter imunidade de grupo cerca de 700 milhões de africanos. E tudo o que o COVAX vai poder assumir é à volta de 200 milhões. E, portanto, nós temos, de facto, uma promessa que muito dificilmente será realizada nos tempos necessários. Isto é uma má notícia para os países africanos. Evidentemente. Dizia-lhe que isto é uma má notícia para os países africanos. É uma má notícia, mas é realista, porque nós fazemos nestas cimeiras e em muitas outras circunstâncias declarações que são muito otimistas, mas na realidade depois acabam por não se verificar, porque a tradição é de que todos os vários projetos, iniciativas que dependem da cooperação internacional contam sempre com muitas promessas e que não são seguidas necessariamente de efetivação nos montantes e nas necessidades que são normalmente designadas. E isso também é verdade para a questão económica. Falando da economia, que pressões neste momento é colocada sobre o continente africano neste momento pandémico de grandes preocupações económicas, enfim? Bom, toda a gente fala da dívida. De facto, a dívida é uma questão importante. Nós temos um aumento do rácio da dívida em relação ao tamanho das economias, o PIB, que passou mais ou menos de 50% antes da pandemia para cerca de 60% neste momento. O que as pessoas não dizem é que este rácio da dívida é um dos mais baixos do mundo e que o problema da dívida pública não é um problema africano, é um problema mundial. O Fundo Monetário Internacional está a analisar como é que se deve reestruturar as dívidas públicas, porque todas elas estão a ser estimuladas com medidas macroeconómicas pouco ortodoxas, que fazem com que haja um crescimento exponencial das dívidas públicas. Acontece que, em relação à África, nós não temos os estímulos que as economias preferenciais em relação, digamos, aos mercados têm. E o que é que acaba por acontecer? É o paradoxo. É que as economias que estão mais fragilizadas são as que estão a receber menos dívida pública e estão a ser, apesar disso, consideradas como estando em crise. E as economias que são mais favorecidas, mais ricas, estão a receber aumentos significativos da dívida pública, mas é considerado normal. Neste momento, eu acredito que aos países africanos são pedidas várias reformas, medidas emergenciais, até para fazermos frente à Covid e à questão económica. Do seu ponto de vista, qual é a medida emergencial que o continente africano terá que necessitar? Eu acho que os africanos têm uma oportunidade única em relação a esta crise do Covid de introduzir algumas políticas que sejam mais recentradas sobre recursos domésticos. Nós temos 3 grandes transições que estavam em curso e que vão ser aceleradas pelo Covid. A transição energética, que nos permite ir diretamente para as energias renováveis a preços muito mais competitivos que as energias fósseis. Nós temos a transição tecnológica, que seguramente nos dá oportunidades agora de
digitalizar, e viu-se, por exemplo, em matéria de segurança social, digitalização na maior parte dos países africanos, e nós temos também a oportunidade de ver que quando existe crise no mundo, imediatamente as regras do comércio se alteram para acomodar os mais poderosos. E isto é uma lição para nós fazermos a nossa zona de livre comércio. Portanto, se nós fizermos essas três coisas, teremos utilizado esta crise de uma forma a poder não necessariamente resolver os problemas no imediato, mas a posicionar-nos melhor para o futuro. Já que toca na questão da zona de livre comércio, como é que um país como Cabo Verde, que é um país arquipelágico e que é signatário deste acordo, poderá tirar proveito deste grande mercado africano? As simulações que foram feitas em relação à zona de livre comércio demonstram que os países que vão tirar mais proveito da zona de livre comércio não são necessariamente aqueles que são mais dotados com mercados vastos ou com potencial industrial. São aqueles que são capazes de ter uma estratégia para utilizar a zona. Aliás, isso não tem nada de extraordinariamente original, porque é a mesma coisa com todas as zonas de livre comércio. É preciso ter uma estratégia. A zona de livre comércio tem a ambição de ter um protocolo em serviços. Cabo Verde é uma economia de serviços. Portanto, não precisa de pensar que vai apenas produzir produtos industriais para exportar para outros países africanos. Pode exportar serviços e pode também ser uma porta de transição para albergar determinadas formas de transação económica que vão resultar desta zona de livre comércio, como, por exemplo, aquelas que vão potenciar o mercado financeiro. Portanto, Cabo Verde tem que se posicionar nesses ângulos que são muito mais próximos da sua estrutura económica. O nosso governo, estou a falar consigo a partir de Cabo Verde, que é um país arquipelágico, enfim, o nosso governo tem tentado dizer à CDAO que nós precisamos de uma certa especificidade quando olhamos para o mercado africano, porque somos um país insular muito vulnerável, quer a nível económico, quer a nível ambiental. No seu ponto de vista, e este dossiê está na CDAO, não sei se estará também na União Africana, que Cabo Verde tenha algum tratamento diferenciado dentro desse quadro, por ser um país arquipelágico. No seu ponto de vista, este pedido faz sentido, principalmente olhando aqui para a nossa zona geográfica? Eu acho que vai ser difícil, embora valha a pena tentar, mas a verdade é que todos os países insulares da África têm índices de desenvolvimento mais elevados que a média das suas sub-regiões, com exceção de Madagascar, e, portanto, acaba por ser um pouco paradoxal estar a invocar um tratamento especial quando se tem, digamos, índices mais elevados em desempenho do que o resto da zona. O que eu acho que sim tem sentido é um tratamento em relação às questões das vulnerabilidades, nomeadamente climáticas, que são, de facto, muito específicas aos países insulares, e também posicionar-se para que sejam protagonistas os países insulares na economia azul. A economia azul africana não está suficientemente estruturada, articulada, e alguns países da Bacia do Índico têm utilizado, digamos, essa economia azul como a sua porta de entrada para poder prevalecer nos debates continentais. Porque quando se fala, por exemplo, da questão da mobilidade, da questão dos transportes, esquece que não é só autoestradas, caminhos de ferro, e mesmo aeroportos, é também, quer dizer, o mar, a utilização do mar, e portanto é preciso que alguns dos investimentos que são para o continente também possam beneficiar os países insulares, porque eles fazem parte, digamos, do território, da massa, não é? Que a África deve reivindicar para si, e portanto a economia azul deve ser central nesse projeto. O professor Carlos Lopes é o alto representante da União Africana num diálogo com a União Europeia. Portugal, que assumiu a presidência da União Europeia, prometeu uma cimeira com a África já no primeiro trimestre deste ano, ou no máximo no segundo trimestre deste ano. De que forma é que esta cimeira poderá dinamizar a economia entre os dois continentes, levando em conta que estamos num processo pandémico, e que posicionamentos Cabo Verde poderá ter neste diálogo euro-africano, levando em conta que nós temos uma parceria especial com a União Europeia e nem todos os países de África têm esta parceria?
Eu acho que é uma boa notícia que Portugal tenha a intenção de dar, digamos, uma espécie de força às negociações que estão em curso de continente a continente, que patinaram praticamente todo o ano de 2020, não só por razões de pandemia, mas também por outras dificuldades. E nós precisamos, de facto, de avançar. Os africanos têm uma agenda que está muito definida à volta de 4 eixos: paz e segurança, migrações, mudanças climáticas, mas sobretudo comércio. E para todos estes 4 domínios, a África quer negociar com uma só voz. E os europeus têm que entender esta nova dinâmica, porque continuam a falar um pouco de uma forma atomizada com os africanos, com muitas configurações, nomeadamente em matéria de comércio, que nós queremos ultrapassar e queremos falar de uma só voz. E, portanto, Cabo Verde tem que fazer parte desse esforço, utilizando os seus contactos privilegiados para empurrar esta agenda. Sobretudo porque Cabo Verde é muito bem visto do ponto de vista das suas políticas de migração, a forma como os cabo-verdianos e a sua diáspora se integraram. Portanto, acaba por ser um exemplo de como se pode gerir melhor este tipo de dossiês que são muito sensíveis. E, portanto, eu acho que Cabo Verde deve participar de uma forma ativa, aproveitando também a sua amizade especial com Portugal, que vai assumir a presidência durante um ano, que vai ser um ano crucial, não é? Para nós podermos avançar com estas diferentes negociações e chegar eventualmente a um acordo, a um instrumento, como nós lhe chamamos na União Africana, durante a vigência da presidência portuguesa, se possível, se não, pelo menos durante o ano de 2021. Muito bem, agradeço ao professor Carlos Lopes, alto representante da Comissão Africana, a partir de Durban, que nos ajudou, Durban na África do Sul, que nos ajudou a olhar para os grandes desafios do continente africano.